Seja muito bem-vindo ao Finance Talks, o melhor podcast das galáxias da melhor liga de mercado financeiro de todas as universidades do país, o FMG Finance Club. Pois é, pessoal, eu sou Arthur Horta, apresentador desse podcast, mas hoje vou deixar vocês com nossa presidente, Irene Jordão, que trouxe um formato diferente. Na semana passada nós fizemos um Spaces lá no Twitter. Para você que não sabe como funciona, o Spaces ele não fica gravado. Mas a gente tomou esse cuidado porque recebemos convidados muito especiais, né? Então a gente não podia deixar de trazer aqui para vocês no Finance Talks e ficar disponível depois em 9 plataformas de podcast, incluindo o YouTube. Então não tem desculpa para não ouvir, hein? Nós falamos sobre os resultados fiscais de 2021, que tem dado o que falar no mercado. Muita gente diz que estão muito melhores do que projetávamos antes da pandemia, porém é importante saber a qualidade desses resultados, né? E para isso a gente trouxe Raquel de Sá, que é chefe de economia na Rico, Guilherme Tinoco, assessor especial na Secretaria de Fazenda de São Paulo, e Thiago Sbardelotto, economista da XP, para comentarem justamente isso. O papo foi conduzido pela Irene Jordão. Então você que tem interesse, fique ligado nas redes sociais do FMG Finance Club, porque os spaces que a gente fizer no futuro, eles serão sempre abertos para convidados participarem e fazerem perguntas, tanto para nós, quanto para esses incríveis convidados que a gente busca trazer. Eu vou ficando por aqui e curta o episódio. Abraço! I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia 22 de hoje até o fim eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. Eu tenho grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. É para ser uma conversa assim super livre mesmo, não tem uma estrutura, é mesmo para comentar um pouco os resultados fiscais de 2021 e falar o que vocês veem adiante, né? Eu até compartilhei agora há pouco um texto do Thiago para XP falando das lições de 2021 e as perspectivas para 2022, e o fiscal tá sempre aí, né? Em todo é sempre a grande incerteza. Qualquer notícia a respeito de desoneração chama os economistas de fiscal, qualquer coisa a respeito de qualquer coisa, tá sempre aí, né? Então, é um pouco para ouvir de vocês, que são 3 referências mesmo, o que nós podemos esperar e um pouco esse resultado aí, recorde, né, em 2021, isso realmente foi bom, que temos pela frente. A gente teve aí o primeiro superávit do setor público desde 2013. Então, à primeira vista, parece ser um resultado bastante positivo. Mas, quando a gente qualifica esse resultado, começam a aparecer os veja-bens, né? O que está por trás disso? Bom, primeiro, e eu acho que o mais importante, e eu falo isso lá nessa nota que eu escrevi aí, é o efeito da inflação sobre as finanças públicas, tá? E especialmente nesse ano sobre as receitas. A gente teve uma pandemia que bateu forte em 2020, 2021 a gente teve um início de normalização, e aí voltou tudo ao mesmo tempo, e teve problema de que não estava todo mundo preparado para produzir. Isso aí causou uma inflação que não é só no Brasil, ela está aí nível global, né? Apesar do Brasil ter um nível maior do que os seus pares, mas essa inflação ela ajudou muito a fazer o ajuste fiscal em 2021. É aquilo que a gente chama de ajuste pela inflação. Primeiro,
ela turbinou as receitas. Então, tivemos aí um desempenho muito bom da arrecadação. Mas quando a gente abre a arrecadação, a gente vai ver que esse desempenho está concentrado em alguns poucos setores, que são aqueles setores que estão ligados ali à indústria extrativa e de transformação de minerais, metalurgia, petróleo, tá? Setores que foram afetados exatamente pelos maiores preços no mercado internacional, setores de commodities. Então, esses setores trouxeram aí uma arrecadação muito forte, né? Foram eles que, praticamente, se você fizer a abertura lá da arrecadação por atividade da KNAI, você tem 7 setores aí que foram responsáveis por mais de 50% do crescimento da arrecadação. Então, teve esse efeito na arrecadação, que foi muito forte, e teve também um segundo efeito, que foi, eu tenho aqui uma regra de despesa, tá? Que ela tá limitando o crescimento das minhas despesas nesse exercício, né? Então, por mais que a inflação venha e corroa esse valor real, e foi o que ela fez em 2021, eu não consigo aumentar a minha despesa, pelo menos não sem ter lá todo um problema de alterar a Constituição, né? Que foi exatamente o que a gente teve. Desculpa, gente, que eu estou recebendo mensagem aqui, aí eu paralisei. Então, a gente teve a inflação ajudando na receita, a inflação ajudando na despesa, e a inflação ajudou ali no denominador da dívida, tá? Porque a gente teve aí um crescimento, claro, a gente teve um crescimento real que foi forte, uma recuperação, né, depois de um ano de recessão muito forte também, só que esse crescimento, o crescimento nominal do PIB foi muito mais explicado pelos preços, pelo deflator, né? Então, a gente deve ter um crescimento aí, algo em torno de 16% no ano que vem, nesse ano, né, no ano que passou, de 2021, e 11% disso, pelo menos, é deflator, quer dizer, é preços, tá? Então, isso ajuda a explicar muito o resultado do ano passado. Em termos de perspectiva, o que a gente vê para 2022? Esse ano, tá, eu acho que tem algumas variáveis que a gente precisa olhar com mais atenção. Primeiro, como é que vai ser o comportamento dos preços, especialmente das commodities? Se as commodities continuarem em alta, ou subindo, ou pelo menos estáveis no atual patamar, a gente pode ter uma arrecadação muito forte ainda esse ano, tá? E isso, de fato, vai continuar ajudando a gente a ter um resultado melhor do que o esperado. Tá? O segundo ponto, a gente precisa ver como é que vão se comportar as despesas tanto de governo central quanto dos estados. Porque, para o resultado do ano passado, os estados foram fundamentais. Eu acabei não falando dos estados, mas quando a gente abre 2021, a gente vê que o resultado positivo veio dos governos regionais, veio dos estados e municípios. E 2022, por outro lado, tá, a gente tem um ciclo eleitoral e a gente não tem mais a restrição da Lei Complementar 173 que existia no ano passado. Então, esse ano, a gente tem que ficar de olho na despesa dos entes subnacionais, que deve crescer, porque a gente tem um ciclo eleitoral que normalmente você tem crescimento de despesa, né? E assim a gente, com certeza, vai gastar aí esse ganho que a gente teve de arrecadação no ano passado. Por último, eu acho que é importante a gente ficar de olho, não só para esse ano,
né, eu acho que é mais para o futuro, aliás, nas discussões que a gente vai ter sobre o arcabouço fiscal. A gente sabe que teve aí no passado uma lei de responsabilidade fiscal que permitiu ao país, pelo menos, ter alguma disciplina nas finanças públicas, foi um primeiro passo. Tá? Infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei muito boa, ela acabou sendo desmoralizada ao longo do tempo, por conta de interpretações criativas. Enfim, vários governos que passaram por aí ou deixaram de observar, ou muitas vezes criaram formas de burlar a lei, né? E aí eu estou falando tanto de governo federal quanto de governos regionais, principalmente regionais. Então, infelizmente, foi uma lei que foi perdendo a sua capacidade de disciplinar. E eu falo também do teto de gastos, tá? Como arcabouço fiscal. A gente sabe que o teto, ele tem os prós e os contras dele, né? Ele traz algumas restrições para o crescimento da despesa, que às vezes pode causar ali alguns problemas de despesas que ficam abaixo do necessário. Mas o teto de gastos, na verdade, ele é muito mais aquilo que expõe o problema do que o problema em si, né? Não é, como diz assim, é o mensageiro, tá? Por quê? O teto de gastos, ele mostrou muito claramente que a gente tem um problema de alocação no orçamento. A gente tem um problema de um orçamento que ele não é discutido, e quando ele é discutido para privilegiar alguns grupos, que são grupos mais organizados. O orçamento de 2022 foi um exemplo claro disso. Infelizmente, a gente saiu com um resultado muito pior do que entrou. Então, eu acho que essa discussão do arcabouço fiscal vai ser fundamental para os próximos anos. E as eleições estão aí, né, no segundo semestre. Eu acho que vão surgir algumas propostas e é importante estar de olho nessas propostas, avaliar o que realmente para de pé. Porque eu acho que tem uma coisa que todo mundo já está concordando, né? Que é preciso estabilizar a dívida. O diabo mora nos detalhes. Porque como é que você vai fazer isso? Tá? Então, eu acho que são esses 3 pontos que eu trago aqui, e eu acho que isso resume um pouco também da minha nota. Então, vou parar por aqui, deixar aí para o pessoal para continuar a discussão. Obrigada, Thiago. Tinão, o que você quer da sequência? Vamos sim, Irene. Não, excelente exposição do Thiago, eu concordo com todos os pontos aí, acho que ele fez um belo resumo. Eu vou também falar rapidamente aqui sobre... Eu acho que, assim, quando a gente vai falar de contas públicas, né, são muitas variáveis ali para olhar, dívida, resultado primário, resultado nominal, e eu não sei se a maioria das pessoas tem isso claro na cabeça, né? E também acho sempre importante olhar todo esse cenário, né? Não se apegar a uma variável só. E eu acho que a principal dessas daí é a dívida, porque afinal de contas é a situação patrimonial do governo, né? É a última variável, é o mais importante. E claro, o primário dá os fluxos, né? Então eu sempre gosto de pensar em fiscal, assim, olhando primeiro para a dívida e olhando para os fatores que determinam essa trajetória de dívida. Então, um resuminho básico, assim, a dívida bruta do governo, ela estava ali na casa dos 50% em 2013, 14, e de repente ela começou a acelerar bastante, seja porque os resultados fiscais que eram positivos passaram para ser negativo, seja também porque o PIB caiu em 15 e 16, então, de repente, aquela dívida que era 50% virou 75%, tá? E aí, com o teto de gasto e com a reforma da Previdência, a gente via essa dívida se estabilizando aí mais uns 2 ou 3 anos. Então, vamos pegar a dívida ali em 2019, que é o ano antes da pandemia, que ela terminou
ali em 74% do PIB. E aí já se vislumbrava uma estabilização por ali, daí 1 ou 2 anos. E aí, enfim, veio a pandemia, em 2020, as receitas do governo sumiram, e o PIB também desabou. E aí, no pior momento da crise ali de 20, todo mundo olhava para a economia e achava que ia cair 6%, 7%, achava que a recuperação em 21 seria mais lenta, e aí todo mundo passou a projetar dívida PIB ali em 90, 95, e aí essa é a parte que eu quero chamar a atenção, assim, de melhora, né? Então, quando os analistas olham para o contexto fiscal, para enxergar o copo cheio, é justamente, olha, a gente tem só que também o copo... Ixi, só para mim travou? Para mim também. Ah, tá. Alô? Voltou. Então, eu não sei onde que eu estava, até onde vocês ouviram. Não, foi pouquíssima coisa que cortou. Tá. Eu acho que estava falando do copo. Tá. Não, então tem eu quis chamar a atenção, assim, que ali em meio de 2020, o pessoal projetava dívida 95% do PIB, e isso que até fundamenta as análises mais otimistas de hoje em dia, né? Quem está vendo mais o copo cheio. Agora, por outro lado, assim, a gente tem problemas nesses indicadores recentes, no contexto atual, que o Thiago chamou a atenção. Então, vamos lá. Então, a gente estava em 2020, a economia acabou caindo menos do que se achava, 3,9%, e aí entramos em 21 com uma projeção de PIB também mais baixa, vai ficar aí em torno de 4,5%, 5%, então ficou melhor do que o esperado. E aí a gente passa assim para o resultado fiscal desse ano. Eu vou falar mais ou menos o que eu acho, né, o qualitativo. Mas só voltando, então, um segundo, que é assim, a dívida, ela basicamente depende de 3 variáveis, né? O resultado primário, e é por isso que a gente presta bastante atenção no resultado fiscal, também no pagamento de juro, e isso é uma das coisas que piora muito para frente, porque a Selic estava a 2% no começo do ano passado, e agora já está indo para 10 e alguma coisa, né? E o crescimento do PIB, que ele foi bastante bom em 2021, e em 2022, pelas projeções que a gente tem, vai ficar muito baixo. E aí, um outro fator que é o PIB nominal, que o PIB nominal ele cresceu tanto em 2021, é uma coisa incrível, assim, um crescimento de 16% do PIB nominal. Na verdade, assim, eu fiz um exercício comparando o PIB nominal e o PIB real com a tendência pré-pandemia. E o PIB real, ele caiu 3,9%, vai subir 4,5%, o PIB real está mais ou menos onde estava em 2019. Sendo que uma tendência pré-pandemia colocaria um crescimento real aí de 2,5% nos 2 anos, né? Estaria 5% acima de 2019. Então, o PIB real ainda está longe, mas o PIB nominal está acima da tendência pré-pandemia. Então, todos esses indicadores em percentual do PIB, eles estão sendo muito beneficiados, né, com a questão do PIB nominal. Mas, então, falando do resultado primário de 21, realmente ele foi uma surpresa muito grande, porque no começo do ano o déficit projetado era na casa ali dos 250 bilhões, a nível federal, e também não se via um resultado positivo expressivo nos estados e municípios, né? Então, isso acabou sendo uma surpresa muito grande mesmo. E aí, frente a essa expectativa, o resultado foi muito bom. Como o Thiago falou, esse resultado é consequência da arrecadação muito forte, e a arrecadação ela inclui crescimento do PIB, inclui inflação, a inflação desses produtos que tem mais ligação com a arrecadação, então petróleo, energia,
e também teve ali dividendos, recorde das estatais sendo distribuídos, teve também diferimento de receitas que não foram pagas em 2020 e passou para 2021, então tem muita coisa explicando a arrecadação, e ela de fato veio muito acima. E o gasto ele fica represado ali pelo teto de gasto, por mais que tenha alguma parcela sendo gasta por fora do teto, ali, da parte do auxílio de 21, ele não foi tão relevante assim, e o teto conteve. E aí isso que joga o desafio para os próximos anos, né? Porque essa inflação, ela, no primeiro momento, ela ajuda o governo, você faz resultado forte por conta da arrecadação, a despesa está parada, e nos estados e municípios a despesa também ficou relativamente parada por conta da lei que proibiu o reajuste salarial. Estado e município, vamos lembrar, gastam 60% da despesa com salários, né? Então, isso foi importante. E agora a inflação vira demanda de aumento salarial. Então, também vejo como preocupação aí para frente as questões institucionais do arcabouço de finanças públicas, né? O teto ele foi mexido ali muito oportunisticamente no final do ano. A questão dos precatórios, que também fica aí, está meio mal parado, né? Porque você vai adiando, uma parte, vai virando uma bola de neve, isso vira dívida, e também vendo com preocupação essas notícias aí, né, de que o governo deseja desonerar combustível, fazer algumas coisas nesse ano eleitoral. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, para começar, né? A gente consegue ver um copo cheio, que é um resultado primário bem melhor do que se esperava no começo do ano, uma queda de dívida ali que também tem esse componente aí do PIB nominal atuando, mas são fatores que a gente não vê muito para frente, né? Para frente a gente tem juro em alta, um primário pior e um crescimento muito baixo. Então, a tendência de dívida ela continua, volta a ser ascendente e vai demorar uns anos para estabilizar, isso dependendo do arcabouço fiscal que a gente tiver, né? Porque também não sabemos o que vai entrar aí no lugar do teto. Bom, gente, acho que o Guilherme e o Thiago trouxeram visões bem detalhadas, né, da nossa situação fiscal. E eu acho que uma coisa que eu posso adicionar aqui, né, talvez que eles não trouxeram muito, é o impacto um pouco, né? Então, falando aqui um pouco do mundo do mercado financeiro, né? E dos investimentos, eu acho que muita gente me pergunta isso, né? Como é que essa percepção de risco fiscal, ela impacta nos investimentos? Eu acho que a gente sempre tem que pensar que, assim, o risco fiscal, ele está por trás de muita coisa no Brasil, né? Essa percepção de risco fiscal. Então, a gente sempre fala que eu sempre costumo dizer que o risco político e o fiscal, eles são irmãos gêmeos siameses, né? Porque todas as decisões fiscais são feitas no palco político. Então, quanto maior a incerteza política enfim, no começo do governo era ali se o governo tinha apoio no Congresso, depois, conforme, né, aí depois da pandemia, se o governo ia gastar demais ou os gastos não iam ser direcionados, né, bem o suficiente durante a pandemia. E aí depois, agora, né, nesse ano eleitoral, é aquela questão de, bom, será que o governo vai acabar abrindo mão de todas as regras fiscais, que parcialmente foi feito, né? E como é que vai ser a próxima administração? E aí, às vezes, eu tenho até jornalistas me perguntando, mas parece que o mercado ignorou tudo isso do teto de gastos, e na verdade não, né? Na verdade, tudo isso foi bastante precificado no ano passado. Como? Né? Então, o lugar mais fácil que eu digo que isso acontece é no câmbio, né? Então, o câmbio, é o que a gente sempre ouve, né, no mercado. Para onde vai o dólar, né? A gente soltou um relatório bem interessante aqui na XP sobre o câmbio, sobre como a nossa taxa de câmbio ela está desvalorizada, se você olha tanto em termos nominais, né, sem considerar a inflação, quanto considerando a inflação. Então, leva tudo em consideração, continuamos desvalorizados, né? E por quê? Muito disso é essa parte
não quantificável do risco fiscal, né? Então é aquela ideia de, poxa, se você tem um país muito endividado, se a gente está falando de uma dívida que ela é insustentável, ela só sobe, a gente não vê um ponto de inflexão, né? O Thiago aí pegou os meus gráficos enfim, históricos, e aí passou a fazer, né, deixar eles bem mais detalhados e tudo mais, mas até o momento que eu vi, a gente não tinha nenhum ponto de inflexão, né? Então, assim, a gente tá vendo uma dívida que ela só sobe, num país que paga juros altos, e uma coisa tá relacionada com a outra, porque quanto mais o governo gasta, mais é aquilo que imagino que todos vocês tenham aí aprendido, né, das perspectivas ali dos agentes, né, dos agentes, enfim, de todas as pessoas da economia, né, dos agentes econômicos, que, poxa, se o governo gasta demais, ele tem uma restrição intertemporal orçamentária que nem todo mundo. Então, ou ele vai subir imposto, ou ele vai emitir dinheiro, né, jogar o dinheiro para cima, né, ou ele vai emitir dívida. Então, o caminho de subir imposto, enfim, parece que, né, a gente já tem uma carga tributária bastante alta, perto até de desenvolvidos, porque de emergentes a gente passou faz muito tempo, isso não é popular. Então o mercado já começa a precificar, e isso que acontece no mercado, ele precifica e antecipa tudo. Então, assim, bom, se o Brasil não vai me pagar, o que eu vou cobrar dele? Eu vou cobrar mais, né? Afinal de contas, sei lá quando é que eu vou receber. E aí o medo aqui, que eu acho super interessante, não é que você não vai receber como investidor, tipo, o Brasil vai dar o calote. A gente não vai dar o calote, a nossa dívida tá em real. A gente simplesmente pode pagar você em feijões no futuro, né? Em estalecas, num dinheiro que não vale mais nada, né? A gente vai te pagar, prometo, mas pode ser que o dinheiro não vale mais nada e você não compre absolutamente nada com esse dinheiro, investidor. Então, o mercado precifica. E aí precifica isso, por exemplo, no câmbio, né? Voltando para o que eu estava falando do câmbio, que é fácil de ver, né? Porque é muito rápido. O câmbio, a nossa moeda, ela tá tão desvalorizada porque se no longo prazo ela responde por questões estruturais, tipo quando a gente vende, quanto a gente compra do mundo, né, as nossas contas externas, quanto a gente atrai de investimento de portfólio, investimento direto, nossas contas externas estão um show de bola. A gente tem reservas enormes, né? A gente está ali com uma âncora importante que todas as agências de rating, né, destacam. A gente não tem um problema de twin deficits, né, os déficits gêmeos, que é o déficit externo e o déficit fiscal, não temos, pelo menos isso não. Mas, né, apesar da gente não ter esse problema, a gente tem uma incerteza fiscal e política muito grande. Então, os investidores, eles precificam isso em alguns lugares. Bom, onde eu vou precificar? Nessa moeda, né? Porque, afinal de contas, se eu emprestar para o Brasil, seja comprando uma dívida, seja investindo numa ação, seja investindo em qualquer coisa no Brasil, pode ser que essa moeda não valha mais nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precificar. Eu vou fazer essa moeda efetivamente não valer mais nada para eu pagar bem baratinho. Né? E a gente não pode esquecer que o câmbio, que a taxa de câmbio, ela é uma variável estrutural que responde a movimentos macroeconômicos, né? Diferencial de juros, quanto que está nossos juros aqui, quanto que está os juros fora, as contas externas, o nível de commodities, que é o que a gente vende, mas ele responde a movimentos de mercado, ao trade diário, a volatilidade que a gente vê no mercado, né? E essa precificação. Então, esse risco fiscal a gente vê claramente no câmbio, claramente, né? Hoje o nosso relatório indicou que, assim, em termos reais, um valor justo para o real seria $5, né? Em termos reais. Em termos nominais, 4 e... Agora eu não lembro mais o número aqui, tem que abrir o relatório. 4,60, né? A Irene pode confirmar. Vou olhar aqui, gente, peraí. E daqui a pouco eu vou postar aqui também, para quem estiver aqui e acessar o relatório, porque o relatório é incrível. E aí a gente vê, né, tipo, o que explica? Explica o não explicável, o não quantificável. E quando o mercado não consegue quantificar, ele precifica, joga lá, joga no câmbio. E não é só no câmbio, né? O câmbio vai lá e bate na inflação. Aí o câmbio bate na inflação e obriga o Banco Central a subir ainda mais os juros. Então, voltando ao que eu falei lá atrás, o mercado nem ligou que mudou o teto de gastos? Claro que ligou. A gente mudou nossa projeção aqui automaticamente. A gente mudou a projeção de câmbio, consequentemente projeção de inflação, consequentemente projeção de juros. Pronto, a economia cresceu menos. Então é um ciclo, né? Um ciclo vicioso. E além do câmbio, não é só o câmbio o único canal de transmissão da incerteza política e fiscal, né? A gente tem, por exemplo, na própria curva de juros, que nada mais é. Demorei muito para entender o que era isso, gente. Quando a gente fez a entrevista com a Irene para ela entrar aqui na equipe, ela já sabia o que era. Eu
aprendi isso há uns 2 anos atrás, quando eu entrei no mercado financeiro. Mas tudo bem. A gente, assim, na curva de juros nada mais é do que a eu junção sabia, de porque vários... conta do Finance, tem que fazer também aqui a propaganda. O Finance foi o que me ajudou a saber de tudo lá que eu entrei na faculdade. Então, assim, a curva de juros nada mais é, né, do que aquela junção dos pontinhos de vencimento dos títulos públicos. E aí, aquela mesma lógica, olha, Brasil, eu vou te emprestar, não tem problema. Mas, cara, não sei se você vai me pagar e sua moeda não vai mais valer nada, então eu vou precificar. E quanto mais tempo, tipo, quanto mais longo for o título, quanto mais tempo eu tiver que segurar isso, mais caro eu vou cobrar. Então a gente já vê, né, a cada 2 vezes por semana tem leilão do Tesouro, e a gente vê as taxas subindo, e o Tesouro não conseguindo nem alongar a dívida, que é muito melhor você ter uma dívida de longo prazo, previsível, com taxas pré-fixadas, não consegue, porque aí ele tem que pagar muito caro. Então, tá lá de novo precificado, né? E isso torna a nossa dívida mais cara, a conta de juros sobe, né? Então, a gente gasta mais e mais por cento do PIB com juros. A gente estava com gastos historicamente baixos, maravilhoso, uma dívida baratex, sucesso. Já começou a subir, né? Em um ano já subiu, no ano que vem já vai subir muito. Toda vez que eu fazia a conta da dívida, quando eu botava os juros implícitos ali, de um ano para o outro, 3 pontos percentuais a mais, né, com a alta da Selic. Então, a gente não pode achar que uma coisa não está relacionada à outra, ou que esse risco fiscal é amorfo e, tipo, nobody cares, né? É um negócio super importante que tá ali. Provavelmente, quando você não souber, poxa, eu não consigo explicar por que está acontecendo isso no mercado, é o risco fiscal, é o risco político, é alguém que falou alguma coisa no Congresso, né? Ou, quando eu não souber explicar o porquê que tá tudo bem, você descobre que ninguém falou nada no Congresso, tá todo mundo de férias. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que essa precificação do risco fiscal, ela é muito, e assim, é aquela velha história, né, pra concluir aqui, né, que é o ditado que minha mãe sempre fala, quem faz a fama deita na cama. O Brasil fez uma super fama de gastador, de país que não controla a inflação, de país que sempre vai recorrer ao populismo econômico, né, aquele populismo econômico que, enfim, né, que o Sachs escrevia lá em 1980, que a América Latina passava, a gente tá nele, rodando nele. Então, o Brasil fez a fama. Então, quando isso acontece no Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, isso é precificado na hora, né? O nosso Banco Central tem menor credibilidade, a gente acabou de aprovar a autonomia do Banco Central, né? Então, tudo isso é precificado na hora e a gente sente isso, e não só a gente no mercado, como o povo, né? Então, a população é que mais sofre com essa desancoragem das expectativas de inflação, os juros mais altos, etc. Então, acho que é um caminho, infelizmente, um equilíbrio ruim, né? Então, é lógico que a gente tem lados... A gente evoluiu bastante nos últimos 10 anos, inclusive nos últimos 5 anos, mas a gente corre o risco de reverter algumas casinhas, né? Infelizmente, em termos de evolução institucional aqui, fiscal. Acho que é isso, gente. Falei demais já, falei 10 minutos. Gente, eu acabei de colocar no meu perfil o relatório novo de câmbio que saiu da XP. Para quem quiser ver mais especificação econométrica, essas coisas todas, tem na versão em inglês, tipo, super detalhado. Eu tô vendo aqui que tem 2 pessoas querendo falar, eu vou aceitar aqui como oradores, e aí vocês podem fazer perguntas pro pessoal e etc. Quem mais quiser também pode solicitar, que daqui a pouco eu aceito. Vou aceitando na ordem, um por um, pra gente ir mais rápido, tá? Primeiro aqui, Câncer, é isso? Opa, boa noite. Não, eu queria, queria fazer uma pergunta, não sei quem pode me responder. A Selic estava a 2%, né, e agora está a 9,25%, e parece que amanhã vai subir para 10,75%, conforme a expectativa aí do mercado. Essa Selic acrescenta quanto a mais em valores reais na dívida brasileira por ano? Eu não sei quanto está a dívida brasileira hoje total, eu acredito que 6 a 7 trilhões, não sei, vocês de repente devem ter. E quanto em valores reais, essa Selic de 10,75 a confirmar, vai acrescentar em porcentagem ao ano, para mim ter uma ideia de em quanto tempo vai atingir 100% da dívida, ou 120% da dívida, mantendo esse juro real, que a princípio está por uma inflação projetada, digamos, de 5%, né? Entre 5% e 6%. Não sei se vocês têm esses cálculos ou não. Olha, Canseira, bom, se ninguém quiser falar, eu falo aqui.
eu acho o seguinte, é difícil ter esse cálculo muito preciso, tá? Eu gosto de fazer uma conta mais de padaria, assim. Você tem razão, a dívida bruta tá em 7 trilhões, mais precisamente 6,967, então 7 trilhões. Eu acho que, assim, vamos entender a composição dessa dívida bruta. 5 trilhões e 5,3, ou seja, uma grande parte dela é dívida mobiliária do Tesouro, e aí é meio misturado ali, que são dívidas indexadas à Selic, dívidas indexadas ao IPCA e dívidas pré-fixadas, tá? E mais ou menos 1 trilhão é dívida compromissada, essa é toda a Selic. E aí tem um restinho que é dívida bancária e dívida externa, e principalmente de estados e municípios, aí seguem ali uns outros indicadores. Mas então, a grosso modo, você teria que ver mesmo, entrar na dívida mobiliária e ver ali a participação de cada uma, né, prefixado, do IPCA. Só que isso dá um certo trabalho e como o Tesouro também muda as participações, aí tem título vencendo, e aí você de repente não sabe em qual indexador ele vai rolar. Eu acho que você pode tratar tudo como Selic, dá uma ideia razoável, assim. Se não para o curtíssimo prazo, mas para ter uma ideia. Então, nesse caso aí, 7 trilhões, 1% a mais te custa aí 70 bi por ano, tá? Em termos nominais mesmo. Então, se quiser fazer uma análise de ver quanto que, né, a Selic está subindo, mas a inflação também, aí você faz esse desconto. Mas eu acho que pegando esse valor, 7 trilhões, trata mais ou menos tudo como Selic, para você ter pelo menos uma noção, assim. Daí, para fechar, olha, acho muito difícil uma dívida aí para 120% do PIB, tá? Porque na hora que você bota ali um crescimento, mesmo um crescimento baixo de 2,5%, como inflação, se você não está com a Selic com uma taxa de juro real ali muito maior do que a do crescimento nominal do PIB, essa dívida não explode, né? Mas, enfim, isso também a gente pressupõe ali um teto de gasto, mesmo que mais ou menos, porque também se não tiver limite, se começar a fazer primário muito deficitário, aí de repente pode chegar a 100% do PIB, tá? Então acho que é mais ou menos isso. Certo, entendi. Não, realmente vai ter provavelmente vai subir por causa do juro real, e temos que somar isso também se houver os déficits, né? Então, além do juro real um pouco alto, que vai pressionar o estoque da dívida, além disso, nós vamos ter que somar prováveis déficits, né, anuais do governo federal. Por isso que eu acharia de bom tom o Banco Central baixar essa Selic para manter a dívida estável, né? Porque no fim das contas, o aumento da Selic aumenta o dinheiro em circulação, porque remunera os títulos a mais, né? E isso no fim da conta vai para a economia. E o PIB estando estável, esse dinheiro a mais na economia gera mais inflação, no meu ver, né? Fazendo o efeito contrário a princípio do que o mercado acha, né? Porque se fosse um juro real negativo, ele tiraria a liquidez do mercado e ajudaria para abaixar a inflação. Mas como esse juro real injeta mais dinheiro no mercado, por causa da remuneração dos títulos, essa remuneração, de uma forma ou de outra, volta para a economia, e o PIB estável, né, com dinheiro a mais circulando, dá aquela conta de inflação a mais, né? Mas tá bom, obrigado. Vou só complementar aqui a resposta do Guilherme. Tem um quadro que é publicado mensalmente nas notas de política fiscal do Banco Central, em que ele faz esse exercício de quanto que 1 ponto percentual na Selic afeta a dívida pública. Eu, pessoalmente, nunca vi, nunca confirmei se esse número está correto, mas eu imagino que, enfim, é uma estimativa da melhor qualidade. O Banco Central, de fato, conhece bem como é que funciona isso. Então, lá nessa tabela, está colocando que 1 ponto a mais na Selic representaria algo em torno de 33 bilhões por ano
em termos de impacto na dívida. Tá? Então, acho que isso ajuda bastante. Eu lembro que logo antes do Banco Central começar a fazer essa publicação, fazia, sei lá, 2 meses antes, eu tinha tentado fazer um exercício econométrico para calcular, né? Porque o pessoal da IFE, né, da Instituição Fiscal Independente, eles fazem esse cálculo. Porque eles pegam todas é um cálculo bem chato de fazer, né? Porque você tem que pegar todos os vencimentos, né? Calcular, assim, tentar fazer uma projeção do que vai ser renovado, né? Qual que será o indexador que será renovado, etc. E aí você consegue calcular cada ponto percentual, enfim, é uma conta longa, um pouco complicada. Eu tentei fazer um exercício econométrico, cortando um pouco de caminho, fazendo uma conta de padaria, e eu tinha chegado num número muito maior. E aí depois o Banco Central soltou, eu fiquei feliz ali de ver que é uns 34 e tal. Mas é um número que eu acompanhei bastante, assim, ao longo do ano passado, né, entre o ano passado e esse, e ele foi subindo. A cada mês ele subia, né? E aí, só complementando aqui sobre o comentário, né? Se não vale o Banco Central descer os juros, na verdade, a questão dos juros, né? O Banco Central ele sobe os juros para controlar a inflação. Então, muita gente me pergunta, eu inclusive agora respondi numa entrevista, né? A jornalista perguntou, mas a inflação alta está se sobrepondo à atividade que está enfraquecendo? Na verdade, o objetivo do Banco Central é controlar a inflação. Não é controlar a dívida, não é controlar a atividade econômica, é controlar a inflação. Justamente ele olha para todos esses outros indicadores para saber como isso impacta a alta de preços. E isso é super importante, porque por ele ter esse mandato, né, esse mandato único, ele está olhando as outras coisas que acontecem, ele pega como dado do sistema. É lógico que ele olha o efeito da política monetária sobre a atividade econômica e ele olha o que está acontecendo na atividade econômica que vai impactar os preços, assim como na dívida. Mas não é trabalho do Banco Central reduzir os juros para controlar a dívida. Porque se ele fizer isso, a inflação vai subir ainda mais, e além de ter uma parte da dívida importante indexada à inflação, que também vai subir, então vai ser tipo tentar tapar o sol com a peneira, isso vai piorar a percepção de risco fiscal, porque o mercado vai saber que, bom, a inflação vai sair do controle, então em algum momento o governo vai ter que subir os juros lá na frente, e quando o Tesouro for captar, ele vai conseguir captar só taxas muito altas, então não vai adiantar muito, né? E em algum momento esses juros vão ter que subir. Então a conta chega, né? O que tem que acontecer? Não é o Banco Central baixar os juros artificialmente sem controlar a inflação, né? Para dívida ficar mais barata. Todo o arcabouço institucional permitir que a inflação caia de uma maneira sustentada, né? Para o Banco Central, ao longo do tempo, gradualmente voltar para o patamar neutro da taxa Selic, que é por volta de 7%, que vai pesar menos sobre a dívida. E isso está muito na política fiscal, né? Então, você baixar os juros para tornar a dívida mais barata é um tiro no pé, né? Então, o Banco Central cuida da inflação e a política monetária e a política fiscal, elas têm que ser harmônicas, né? Ou seja, elas têm que andar para o mesmo lado. Se o Banco Central está sendo contracionista, não dá para o governo, o executivo, sair gastando, né? Gastando sem fim. Porque isso vai contra esse contracionismo. E aí, de fato, quanto mais o governo fizer isso, mais a Selic tem que ser mais alta ainda, né? Então, no mundo ideal, a gente teria política monetária e fiscal andando juntas, né? Com o mesmo objetivo ali de, enfim, né? De controlar a inflação, etc., de uma maneira sustentada. Infelizmente, não tem um corte de caminho, né? Obrigada, gente. Espero que tenha respondido as suas dúvidas e obrigada também pela participação. Obrigado. Agora eu vou passar aqui para o Alexandre, que também pediu para ser orador, eu já concedi aqui, Alexandre Cabral. Olá, tudo bom? Eu queria só fazer algumas observações de quem está nesse mercado desde 1º de junho de 93, tá? Primeiro, o fiscal está indo todo para os juros e muito pouco para o dólar. Tá, vai para o dólar? Sim, vai para o dólar. Então, que se você for ver o que aconteceu em janeiro, a taxa de juros não cedeu quase e o dólar despencou. Então, eu discordo um pouquinho da Raquel, que parte, para mim, considerável do fiscal é DI futuro. É a curva de juros na veia. Afeta dólar? Claro que afeta, mas bem menos do que afeta a curva de DI futuro. Por quê? Porque fiscal é dívida. Dívida é DI futuro.
ok? Esse é um detalhe aí que eu não concordo tanto. Outra coisa é o Banco Central falar que os juros vai subir 33 a cada 1%, 33, 40 bi, é meio que chutômetro do Banco Central. Por quê? Nada impede do juros subir e a curva de juros cair. Não esqueça que o governo emite pouco curto e muito médio e longo. Então, eu já vi várias vezes, várias vezes na vida, a curva curta está subindo e a média e a longa está despencando. Então, a dívida hoje pode estar mais cara do que amanhã com juros spot maior. Ok? E outra coisa, o governo está sim alugando a dívida. Se você for ver os leilões desse ano, ele alongou a dívida em relação a todos os leilões do ano passado. Você já está tendo o NTNB 2060 no mercado, que até ano passado a gente não tinha esse título. A ponta pré ele alongou. Agora, alongar muito a ponta pré, esquece, isso não é cultura de Brasil ter pré-longo. Pré no Brasil é 5 anos e é assim desde que existe Pero Vaz de Caminha. O que você tem é a faca que paga cupom, que aí sim você pega 10 anos. Uma pré sem cupom mais de 5 nunca existiu na história e provavelmente meus filhos podem ver. Eu não sei se eu vou ver essa pré sem cupom com mais de 5 anos, tá? Então é isso que eu botei em observação em relação ao LFT. O gasto, a LFT representa aproximadamente 40% de 5,5%. Então, a conta é 40% de 5,5%, 1% desse valor é quanto aumenta por ano. Porque não obrigatoriamente que aumentou Meta Selic, que vai aumentar a LTN, que vai aumentar as NTNs da vida. Era isso. Não, bem, faz bastante sentido mesmo, Alexandre. Só um ponto aqui sobre a questão do alongamento. Eu acho que mudou bastante até no PAF, né? Que é o Plano Anual de Financiamento. Eles estavam, o Tesouro estava dando no último, né, que tinha soltado, inclusive teve um extraordinário ano passado, estavam dando mais ênfase no alongamento, dizendo muitas vezes que queriam fazer esse alongamento, que o ideal era trabalhar nesse alongamento, mas infelizmente nem sempre é possível trabalhar, né, é possível efetivar esse alongamento. Então, eu acho que, imagino que, de fato, né, como os próprios profissionais ali do Tesouro vêm falando há um tempo, a gente tem uma dívida muito curta, mas não é porque isso é bom e é uma opção, né? Isso é reflexo também do próprio arcabouço institucional e do que a gente consegue, né? Então, acho que se você perguntasse pro diretor da dívida ali no Tesouro Nacional, eu acho que o Thiago teria mais a acrescentar aqui do que eu, né, vindo de lá, se eles gostariam de alongar a dívida, eu acho que a resposta seria sim, né? Sim, mas eles alongaram. Eles podem dizer que não alongaram o mundo ideal, mas eles alongaram na virada do ano. Exato. Do leilão de 16 de dezembro para o dia 4, 6 de janeiro, eles alongaram a dívida, né? Isso. Quando dá, eles vão, né? Isso é o que é importante. Geralmente é virada de ano que eles mudam, possível. Assim, colocando ali um elogio aos ex-colegas do Thiago, eu acho que o pessoal lá do Tesouro tem muita gente excepcional lá. Principalmente a gestão da dívida, eu acho que bacana. O Tesouro é o único órgão do governo que, independente de Bolsonaro ou Lula, trabalhou bem. Porque nós nunca tivemos um colchão de liquidez tão grande como estamos tendo esse ano. A gente pode se dar o luxo de não emitir nenhuma dívida até o primeiro turno. Pô, isso eu nunca vi na história, na vida. Nunca. E acompanho dívida desde 94, quando eu fui para o Pactual. Então, o colchão de liquidez tem que dar parabéns para Mansueto, tem que ir para Funchal, para aquela menina que foi antes, que eu esqueci o nome dela, para toda a sequência do Tesouro Nacional. Sem dúvida, o trabalho é muito bom. E eu acho que eles estão fazendo esse colchão de liquidez com medo desse ano. Acho que eles estão com medo de... Porque se vocês pararem para ver, vai ser a primeira eleição na história do Brasil pós-democratização que não tem uma Copa antes da eleição. Então significa que a eleição vai ser começada a discutir em julho e não em agosto. Então você vai ter um mês a mais de volta no mercado, porque a Copa é em novembro, né? Devido ao calor do Catar.
Então, isso, para mim, vai ser um ingrediente a mais na vol desse ano. E o Tesouro, sabendo disso, empanturrou de leilão ano passado, está com quase 1.2 tri de caixa. Então, ele pode, se quiser, não fazer nada, curtir férias, ir para Fernando de Noronha e só voltar em setembro, que está tudo pago. Eu vou falar um pouquinho aqui. Eu sou suspeito para falar do pessoal do Tesouro, porque, enfim, eu tenho ex-colegas lá que realmente são muito bons. O pessoal da dívida, tive a experiência lá também, foi muito positiva. Mas eu queria só, assim, destacar um ponto que, se você pegar a evolução da dívida pública, há 20 anos atrás a gente estava com uma dívida que era basicamente uma dívida que estava atrelada a câmbio, né? Uma dívida que a gente sofria muito, por exemplo, por conta de oscilação cambial. Na verdade, isso até 99, 2000, com Armínio Fraga, acabou com esse bonde, né? Aí depois a gente foi alterando a composição, vieram avanços institucionais importantes, e eu acho que você deve se recordar melhor do que eu, Alexandre, que o país não conseguia emitir títulos com prazos muito longos, assim, um prazo de 10 anos. Para você ter ideia, a primeira eleição de Lula, o mercado financeiro não aceitava nenhuma operação entre bancos que o título vencesse após o domingo do primeiro turno. Não aceitava. Era negada a boleta era cancelada. Você tem ideia. Não era nem Lula assumindo. Era ainda primeiro turno no governo FHC. Exato. Então, assim, a gente teve um esforço muito grande do Tesouro, e isso eu vi de relatos de colegas, e também, para quem tiver interesse, existe um livro sobre a dívida pública que traz também mais informações. Então, existia uma dificuldade muito grande de se lançar títulos com prazos mais longos. Lançar um título de 5 anos, 10 anos, mesmo ali no início do governo Lula 1, era algo muito difícil. E, aos poucos, como a institucionalidade daquela época parecia ser robusta, né, e aí eu estou falando dos primeiros anos de LRF, e ali o ciclo de commodities que estava muito forte, o resultado fiscal estava superavitário, assim, sobrando. Então, o Tesouro conseguiu, nesse ambiente, lançar títulos mais longos, alongar a dívida, melhorar o perfil da dívida. Então, eu acredito que, mantendo aí a esperança, né, acredito que se a gente conseguir voltar a ter uma institucionalidade um pouquinho melhor, um pouco mais previsível, o que já é algo muito difícil no Brasil, talvez a gente consiga, assim, evoluir aí para lançar um pré-fixado mais longo. Mas, como eu disse, eu acho que tudo isso depende muito do arcabouço que vem para os próximos anos, tá? E o quanto isso vai nos direcionar em torno de uma sustentabilidade da dívida. Eu só acho que pré sem cupom demora pra caramba ainda. Pré com cupom eu acho que é longa. Acho que ultrapassa 10 anos que tá agora. Mas pré sem cupom é tenso, mano. Imagina você sem cupom com duration de 5 anos. É loucura. É assim, literalmente loucura. É mais de um governo. Você compra num presidente e recebe no outro, entendeu? Independente de quando eles são. É isso. Talvez a gente não esteja preparado para isso ainda, mas... E Raquel, desculpa, não foi nada como confronto, tá? Foi só para enriquecer o debate aqui, claro, em relação a câmbio ou algo parecido, tá? Claro, claro. Importantíssimo. Já que ninguém pega, eu vou tentar falar aqui rapidamente, Isaac. Acho que você colocou aí um quadro, trouxe muita coisa, né? Uma análise mais complexa, mas eu vejo assim, eu entendo a sua preocupação e compartilho em relação ao crescimento demais, mas eu acho que essas variáveis são bastante interligadas, né? A gente não pode achar que o fiscal necessariamente vai ser o
o detonador de um crescimento, né? Vai ser, a gente vai se fiar demais na política fiscal, aumentar o gasto, mas de repente você tem um risco de subir junto o juro, subir o câmbio e aí causar um efeito pior ainda, sabe? Eu acho que eu gostei das colocações do Alexandre, e aí principalmente ele ressaltou aí o papel da curva de juro, né? A curva de juro ela subiu bastante. Se pegar hoje uma NTN-B 2035, ela que estava aí 4% mais o IPCA, ela já está quase 6% mais o IPCA, né? Então, isso tudo, essas variáveis são todas interligadas, né? Eu prefiro, aí eu vou discordar educadamente de você, mas eu prefiro uma abordagem assim, de uma política fiscal que ela seja suficiente para garantir a sustentabilidade da dívida, enfim, mas aí eu concordo, a parte que eu concordo, assim, crescimento é fundamental aí na equação fiscal, sim, você tem razão. Eu tinha comentado na minha fala inicial, né, dívida depende fundamentalmente de 3 variáveis, né, resultado primário, juro e crescimento do PIB. Só que o crescimento do PIB também aparece dentro do resultado primário, né? Porque é ele que dá a arrecadação. E se a gente pensar de uma forma mais abrangente, em períodos de baixo crescimento, você ainda tem pressão por mais gasto, né? Porque você, em tese, tem um desemprego maior, uma necessidade de fazer, né, uma rede de proteção social maior. Então, o crescimento é fundamental mesmo para garantir aí a sustentabilidade da dívida. O que eu discordo é só eu não acho que é o fiscal que vai induzir esse crescimento. E acho que a gente não tem cortado tantos gastos, né? Se pensar em 2020, a regra do teto, por exemplo, ela não impediu um gasto bem elevado para combater os efeitos da pandemia. Em 21 também gastamos acima do teto mais de 100 bilhões. E assim, a gente, às vezes as pessoas falam em corte de gasto, mas o caso da Previdência, por exemplo, não é um corte de gasto da Previdência, né? É uma diminuição da trajetória ascendente de gastos com a Previdência. E diga-se de passagem, é reforma importante, né? Porque a gente tinha ali, enfim, muita gente nova, de classe média alta, se aposentando né, com, enfim, 50 anos, mas enfim, também não quero entrar na discussão de reformas específicas nem nada, mas só fazer essas considerações aí em relação à influência das variáveis e eu não achar que o fiscal vai acelerar o crescimento, embora eu também não tenho problema em discutir alguma regra alternativa de separar uma parte do gasto para o investimento público, alguma coisa assim, mas você tem que ter um controle, você tem que caminhar por um horizonte de superávit primário. Guilherme, deixa eu só fazer pequenas colocações a respeito disso. Assim, o PIB, né, sobre a ótica do IBGE, cerca de 70% do PIB é serviços, certo? E serviço depende necessariamente de um mercado de trabalho forte. E o gasto da Previdência necessita obrigatoriamente que você tenha um mercado de trabalho forte, porque digamos assim, quem financia, né, sobre a regra de previdenciária, quem financia o que está se aposentando é quem está trabalhando hoje. Então, se eu tenho um mercado de trabalho, como é que você mal das pernas, eu não consigo financiar a minha previdência. Entende? Se você, o dado do IFI, né, que é do Felipe Salto, ele mostra as despesas do governo central, e aí mostra que a partir de 2015 o que começou a dar problema foi exatamente a previdência. Só que se você vê a queda no mercado de trabalho a partir de 2015, você vai ver que como é que digamos assim, a previdência se deixa se desfinanciar. Ora, o seu mercado de trabalho já era. Nós saímos ali de 4,8%, se eu não me engano, de desemprego, saltamos a 8%, depois chegamos ao patamar ali acima de 10%. Percebe? E assim, como eu falei, como é que a gente cresce? A equação, eu não consigo ver hoje como é que a gente cresce. Por quê? O PIB, ele é consumo das famílias, mais investimentos
investimento privado, mais gasto do governo, exportação. Isso aí vocês sabem bem mais do que eu. Pois bem, pelo IBGE, 70% do crescimento é via consumo das famílias e gasto dos governos. Peraí, se o consumo da família está colapsado e você tem um problema de inflação, certo? E você não tem o investimento do governo, porque ele está no menor patamar assim, da história. Pô, nós vamos gastar 20 bilhões de investimento público. Tudo bem, vamos lá. Como é que você cresce? Bom, deixa só eu fazer pequenas colocações também. Com relação a... Acho que você tem vários pontos aqui que são importantes. Com relação à Previdência, de fato, tá, eu acho que existe um problema de financiamento da Previdência, mas esse é um problema que ele é secundário, a meu ver. O grande problema que deu origem, inclusive, à necessidade de se fazer uma reforma da Previdência é que a nossa população está envelhecendo, a gente está chegando aqui no final do bônus demográfico, e daqui para frente, provavelmente, a gente vai ter aí um mercado que vai estar encolhendo, né? O mercado de trabalho que vai estar encolhendo, cada vez menos pessoas vão estar aí financiando a Previdência, e essa é uma conta que ainda não fechou. Tá? Aí, eu não sei, eu não olhei isso a fundo, mas em algum momento a gente vai ter que fazer uma nova reforma, né? Porque senão não vai fechar. Mesmo que eu coloque todo mundo para trabalhar, em algum momento vai faltar. Tá? Então, enfim, só colocar um ponto aqui sobre a Previdência. Em relação à regra do teto, eu entendo que a regra do teto ela é uma regra boa para alguns pontos, mas claro que ela tem também críticas. Por que ela é boa? Porque ela segura a despesa quando a receita está subindo. E, teoricamente, se você não tivesse aí uma regra de primário sobreposta, ela seguraria a despesa quando a receita está caindo também. Tá? Então, ela, de fato, ela tem um componente, ela tem a característica de ser acíclica, né? Ela funciona independente do ciclo. Eu acho que a regra do teto, ela apanha muito, e, como eu falei, eu acho que ela é só a mensageira, ela não é o problema, não é o maior problema, pelo menos. Tá certo que existe aí espaço para a gente alterar, para a gente talvez fazer uma coisa mais flexível, retirar aí, fazer alguma amarra aí para alguma despesa específica. Mas, se a gente pegar o orçamento desse ano, de 2022, olha lá o que a gente tem. A gente tem um investimento muito baixo, mas a gente tem 16 bilhões de emendas de relator, que é aí um recurso que ninguém sabe para onde vai, né? Se você pegar o total de emendas, dá mais de 36 bilhões. Quer dizer, um orçamento que foi capturado, tá? Temos aí mais 5 bilhões de fundo eleitoral. Então, temos mais... Agora, isso foi retirado numa canetada, né? Mas a gente tinha aí desoneração da folha, tá? Que tinha que fazer uma compensação ali interorçamentária. Enfim, a gente tem ali no orçamento, tinha espaço para aumentar o investimento. Só que a opção dos nossos legisladores não foi isso, né? Então, enfim, o problema é o teto ou é a nossa institucionalidade, tá? Acho que fica um questionamento. E, por fim, com relação ao crescimento, eu sou muito cético na capacidade do governo produzir crescimento via fiscal. Não que isso não possa ocorrer, tá? Isso, de fato, ocorre,
Mas eu estou falando na nossa situação, em que a gente tem uma dívida muito alta e que, assim, você ampliar o gasto pode causar aí uma inflexão na curva de juros que pode anular esse efeito, né? Posso aí, enfim, afetar a expectativa e anular esse efeito. Então, eu acho que para a gente pensar em crescimento, é fundamental, primeiro, a gente partir de uma situação de sustentabilidade fiscal. Acho que isso é condição necessária, não é suficiente, mas é necessária. E segundo, fazer reformas, tá? Não tem outra maneira, assim, a gente precisa retomar a agenda de reformas, fazer uma reforma tributária que desonere a produção, que torne o sistema mais simples, menos custoso. A gente precisa fazer uma reforma administrativa para aumentar a produtividade do setor público e, inclusive, possibilitar que o setor público ocupe o espaço que ele tem que ocupar, porque ele é importante também, e enfim, aprofundar a nossa inserção internacional. A gente é um país ainda muito fechado, participa muito pouco das cadeias de produção ao redor do mundo. Eu acho que essa é uma agenda que tem que ser tocada, né? Então, eu vejo que esse é o caminho. Opa, obrigada, Thiago. De qualquer forma, muito obrigado. Eu sei que tem muita gente boa que quer falar. Eu me despeço, mais uma vez agradecendo aí pela honra de conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada pela participação, Isaac. Gente, a Raquel teve que sair, ela tinha um outro compromisso agora. Queria dar um recado aqui, sigam-na aqui nas redes sociais, aqui no Twitter, no Instagram, Raborges de Sá, ela é a deusa da didática, assim, excelente explicando. Beneduc. Adicionei aí uma pessoa para última pergunta. Boa noite, pessoal. Só complementando na linha do que o Thiago falou, né, é importante essa sustentabilidade fiscal, né, para a gente manter esse balanço das contas, mantém aí credibilidade do país. Isso é uma coisa que não pode, né, ser largado. Mas, pegando aí o que o Thiago também falou, o que o governo, né, qualquer governo tem que procurar fazer com essa preocupação do crescimento é a qualidade dos gastos, né? Como o Thiago falou, né, um exemplo, né, esse gasto, esse coleta, né, que a gente teve aí de orçamento para fundo eleitoral e para emendas de relator, que são gastos que não são planejados, eles não vão ser focados, por exemplo, na cadeia produtiva do país, no aumento da eficiência do trabalhador, né, em elementos que venham trazer ali, focando o aumento de crescimento do país. Eles vão ser gastos simplesmente, muitos vão ser necessários, mas não são gastos com planejamento, né, estratégico de país focado em crescimento. E a gente ainda tem, né, melhorou muito, né, a nossa qualidade de gastos, mas o Brasil, né, como tem um cobertor curto, mas ainda assim é um país grande, tem que realmente procurar ter ações públicas com gastos realmente focados ali em aumento da produtividade ou diminuição daquilo que tira a produtividade, né, da nossa cadeia aí industrial, da nossa cadeia de serviços. A gente teve um superávit, né? A gente não teve ali um foco, por exemplo, em diminuição, né, de impostos. Isso eu falo, não é só governo, né? O executivo, isso ali uma combinação com o legislativo de procurar diminuir ali, né, trazer ali um input das empresas, né, um custo mais baixo, para que isso a gente traga aí uma oferta agregada mais para frente de novo, né, para procurar ter um aumento aí de atividade, mas sem um aumento, né, de inflação. E como colocaram antes, né, a gente vê hoje um Banco Central focado em controle de inflação. O Banco Central ele não tem essa visão da atividade, né? E, logicamente, não tendo, né, essa resposta, né, pelo lado da atividade, que aí vai ser pela política fiscal, não apenas no balanço das contas, mas pelas ações públicas, né? Isso vai pesar, vai aparecer como uma febre, né, um aumento de temperatura, e isso aparece na inflação. E o Banco Central ele vai ter que fazer o controle dessa inflação, esperando, né, o ajuste ali para que essa inflação caia de uma outra forma, que não seja apenas pela política monetária. Olha, acho que seu comentário é perfeito. A gente tem um problema
grande no país com a qualidade do gasto. E acho que já foram feitas várias análises, pelo menos no governo federal, isso tinha avançado bastante, em relação a vários programas que existem hoje, né, que estão aí implementados, e que poderiam ser alterados, poderiam ser ampliados ou até eliminados, porque são pouco eficientes. E, de fato, existe um diagnóstico, tá? Infelizmente, entre o diagnóstico e você efetivar a mudança ou, enfim, retirar esse gasto, existe ainda um espaço muito grande. A gente não conseguiu ainda fazer evoluir nessa linha. Eu chamo atenção também, tá, para a qualidade do outro lado também, né, a qualidade das nossas receitas. Sem falar muito do sistema tributário, mas falando porque acaba tangenciando, a gente carece, isso também começou a ser feito, a gente carece muito de avaliação dos nossos benefícios tributários. Assim, a gente concede vários benefícios a setores específicos que se prolongam ao longo do tempo, tá? Que acabam gerando ali uma redução no nosso potencial de arrecadação e que ampliam a complexidade do sistema tributário. E isso aí não aparece tanto, porque é redução de receita, né? Então, quando a gente olha o orçamento lá, o gasto tem um programa específico, que ele está ligado, dá para você até acompanhar, mas a redução de receita não dá. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, a gente precisa avaliar, precisa evoluir na qualidade do gasto e também na qualidade do benefício tributário. Obrigada, Thiago. E obrigada pela pergunta também, Benny. Então, gente, acho que já vamos encerrando por aqui. Queria agradecer muito ao Guilherme, ao Thiago, a Raquel também, que já teve que ir, a todo mundo que participou aqui como ouvinte ou mandando perguntas. Vamos, talvez, tentar fazer mais dessas pra frente, depois de, enfim, superados alguns desafios técnicos no início. Sigam esse pessoal aqui que a gente trouxe, eles são excelentes. Acompanhem também o FMG Finance Club, a gente faz algumas coisas legais. E também as plataformas de conteúdos da Rico, lá para onde a Raquel produz, que é a Reconnect, e a plataforma de economia da XP, que é conteúdos.xp.com.br. E eu postei os dois artigos que eu mencionei no início no Twitter aqui, o de fiscal que o Thiago escreveu e o de câmbio que a XP soltou hoje. Tá muito interessante, gente, vão conferir. E é isso, obrigada.